Fala, nação tricolor! Segura essa que o vídeo de hoje tá recheado de coisa boa. E olha, tem revelação bombástica que vai mexer com a memória de muita gente? A gente vai lembrar aqui de um caso que repercutiu lá atrás, mas que agora ganhou novos capítulos e você vai entender tudinho. E não pra por aí, porque também vamos falar de bastidores, trazer análise quente sobre o desempenho do nosso querido Mingo, com direito a declarações de Rogério Ceni que mostram muito mais do que a gente vê em campo. Além disso, claro, boas notícias para a torcida do Bahia e o destaque mais que merecido do jogo. Então chega mais, porque tem muito conteúdo. Vamos começar falando de quem tá brilhando. Eric Pulga foi eleito novamente o destaque da rodada, vencendo com folga na votação com mais de 50% dos votos. O cara tá voando! Já virou rotina ver o nome dele aparecendo como destaque, e isso é fruto do desempenho cada vez mais maduro, um atacante que vem evoluindo, ganhando confiança e se tornando um dos grandes diferenciais do Bahia nesta temporada. Tem estrela, tem entrega e tem tudo para continuar crescendo. Agora se liga na tabela do Brasileirão. Com o Cruzeiro vencendo o Flamengo por 2-1 lá em Belo Horizonte, a rodada ficou ainda mais interessante pra gente. Dela Cruz levou o terceiro cartão amarelo e tá fora do confronto direto contra o Bahia. Ele, que estava pendurado junto com Wesley e Pulgar, não joga. Um desfalque importante para o Flamengo, que enfrenta o Tricolor já neste sábado às 9 da noite no Rio de Janeiro. E tem mais. Com a derrota do Vasco para o Palmeiras em São Januário, o time paulista assumiu a liderança com 16 pontos, 4 a mais que o Bahia. O Grêmio também venceu o Santos e deu um respiro, subindo para a 12ª posição. Já o Cruzeiro, com a vitória, passou o Bahia na tabela e segurou o Flamengo com 14 pontos. Isso significa que se o Bahia vencer o Flamengo, ultrapassa o rubro-negro e se firma ainda mais na parte de cima da tabela. E agora vamos à parte que todo mundo estava esperando. As palavras de Rogério Ceni sobre Ramos Mingo. O treinador revelou bastidores desde o primeiro treino do zagueiro em Girona e não economizou nos elogios. Disse que o que mais chamou atenção foi a postura do Mingo. Mesmo sem conhecer ninguém, sem falar português, ele já chegou apontando, ajustando os companheiros, cobrando dentro de campo como um verdadeiro líder. Ceni falou: não tenha vergonha, não perca isso, incentivando o argentino a manter essa postura. E olha, foi exatamente isso que encantou. Um cara que vive o jogo, que tem alma e que se entrega desde o primeiro momento. Rogério ainda contou que, na época, o clube analisava 2 jovens argentinos e optou pelo Santiago justamente por conta do jogo aéreo. Disse que, embora talvez tivesse menos construção, ele oferecia mais segurança pelo alto. Mas o que pesou mesmo foi o caráter. Segundo Ceni, ele é um cara de caráter dentro e fora de campo, daqueles que fazem a diferença no dia a dia. Um ser humano incrível que supera até o que vemos nas 4 linhas. E isso, na visão do treinador, foi um dos maiores acertos do Bahia no mercado. E aí entra outro ponto importante. O Bahia hoje tem um critério forte na hora de contratar. Não é só bola no pé, é também cabeça no lugar e boa convivência no grupo. Jogador que desestabiliza o ambiente, o clube, já evita logo de cara, porque é isso, né? Você até consegue melhorar o profissional, mas quando o caráter não ajuda, não tem muito milagre para fazer. E Mingo, segundo Ceni, é exatamente o contrário disso. É um líder nato, que tem contrato até 2029 e já é visto nos bastidores como um futuro capitão, mesmo sem a faixa no braço. Um cara de 23 anos com esse perfil é ouro puro. Agora segura essa. Lembra daquela novela envolvendo Wagner Leonardo? Pois é, chegou agora uma nova revelação sobre esse caso e o bastidor é de cair o queixo. Segundo relatos que surgiram, recentemente o zagueiro recebeu uma proposta do Bahia de R$800 mil por mês, contrato de 3 anos e uma grana pesada envolvida. A resposta dele foi direto pro Barradão às 6 da manhã, antes mesmo do presidente do Vitória chegar, para dizer que queria ir pro Bahia. E aí, segundo a fonte, Fábio Mota, presidente do Vitória, literalmente se ajoelhou, implorando para que ele não aceitasse a proposta. Sim, meu amigo, você ouviu certo. Ajoelhou e pediu para ele não sair. E por quê? Porque se o maior ídolo do time naquele momento fosse embora para o maior rival, ia ter uma revolução. O torcedor ia cair, matando pedindo a tal da SAF.
A diretoria sabia disso, ia ser o estopim, então a ideia era segurar o jogador a qualquer custo. Mas o desejo do atleta era claro, ele queria vestir a camisa do Bahia. E não é qualquer desejo, é o tipo de coisa que mostra o quanto o clube hoje é visto com outros olhos pelos próprios jogadores. E essa história só reforça aquilo que a gente vem dizendo há tempos. O Bahia mudou de patamar. A estrutura, o projeto, a seriedade da gestão, tudo isso tem atraído atletas e despertado o interesse até dos que estão do outro lado da rivalidade. A revelação sobre Wagner Leonardo só comprova que o Bahia hoje é referência, é desejo, é sonho para muitos jogadores. Inclusive, segundo quem viveu aquele momento nos bastidores, foi uma questão de tempo até ele sair mesmo do Vitória. O Grêmio acabou sendo o destino, mas o Bahia foi o time que mexeu com a cabeça dele, e isso é grande. Ver o presidente de um rival se ajoelhando para evitar uma transferência mostra o quanto o Bahia hoje assusta, o quanto representa uma mudança de cenário no futebol baiano. A verdade é que esse tipo de bastidor mostra a força de um projeto quando ele é bem executado. Porque não foi só com Wagner Leonardo, outros tantos jogadores também já cogitam o Bahia como um passo importante na carreira. E isso, claro, incomoda muita gente. E tem mais, muito mais vindo aí. Porque essa história toda não é só sobre um jogador querendo mudar de clube, é sobre o quanto o Bahia se transformou em um projeto sedutor para quem realmente quer crescer na carreira. E quando a gente fala disso, não é só pela grana ou estrutura, não. É pela seriedade do projeto, pelo ambiente profissional que o clube vem construindo. O jogador hoje olha para o Bahia e vê uma porta para a projeção nacional e até internacional. E é exatamente isso que está incomodando tantos rivais. Porque antes o papo era: o Bahia é grande, mas tem limite. Hoje não. Hoje o papo é outro. Hoje o Bahia é referência. A maneira como o clube trata o ser humano por trás do jogador também tem sido um diferencial. Não é só chegar, botar para treinar e cobrar resultado. Tem acompanhamento, tem estrutura, tem um ambiente em que o jogador sente que pode evoluir, crescer como atleta e como pessoa. Foi isso que Rogério Ceni deixou claro quando falou sobre Mingo. Ele não se encantou só com o futebol do cara, mas com a entrega, com a liderança natural, com a capacidade de se comunicar com o grupo, mesmo sendo estrangeiro. E isso diz muito sobre o ambiente do clube. Um lugar que acolhe, que incentiva e que cobra do jeito certo. E quando a gente olha para o mercado, a gente vê que o Bahia está sabendo jogar o jogo. Porque não é só contratar por contratar, é mapear bem, é entender onde pode ter retorno esportivo e financeiro. E essa disputa por Mingo com outro argentino mais jovem mostra isso. O Bahia foi atrás do que fazia mais sentido taticamente, mas também escolheu com base em algo que muita gente não valoriza tanto, o caráter. E o que isso tem gerado? Jogadores que entram em campo com vontade, que honram a camisa, que lideram sem precisar gritar. Isso muda o perfil do elenco inteiro? E isso, claro, muda o nível do time dentro de campo. E se engana quem pensa que essas histórias de bastidor são apenas curiosidades. Elas mostram como cada movimento de bastidor afeta o desempenho em campo. Porque quando o elenco tá fechado, tá unido, quando o ambiente é bom, o resultado aparece. E o Bahia tá colhendo isso, com jogadores jovens que chegam prontos para crescer e com um treinador que tem o perfil ideal para esse tipo de grupo. Rogério Ceni, que já passou por todo tipo de desafio, sabe bem como trabalhar com gente jovem, como extrair o máximo sem perder o controle emocional do grupo. E quando ele vê um Mingo da vida surgindo, ele sabe o valor que isso tem. E se a gente voltar um pouco no tempo, vai lembrar do quanto o Bahia penou para ter um elenco competitivo? O quanto a torcida já se frustrou com jogadores que vinham só para cumprir contrato, sem identificação nenhuma com o clube. Isso hoje mudou. E mudou porque agora existe um critério, existe planejamento, existe uma base sólida por trás das decisões e o resultado tá aí, jogador pedindo para sair do rival para vir para cá, presidente de clube rival ajoelhando, pedindo para um atleta ficar porque sabe o impacto que teria perder o cara justamente pro Bahia. E tudo isso é simbólico, é sinal de que o jogo virou. E não é só virar o jogo dentro de campo, é virar no mercado, na moral com os atletas, na forma como o clube é visto.
O Bahia hoje tem força para disputar com qualquer clube brasileiro, seja em visibilidade, em projeto ou em estrutura. E isso tudo tem feito diferença. Não é à toa que nomes de peso passaram a circular nos bastidores do clube. E mais do que isso, não é à toa que jogadores de alto nível estão aceitando vir para o Bahia, mesmo com outras propostas na mesa, porque sabem que aqui vão ter espaço, vão ter suporte, vão ter visibilidade. E se fizerem o que precisam, o mundo se abre. E se você pensa que isso foi algo isolado, pensa de novo. Porque o Bahia já vem sendo citado como exemplo em várias rodas de conversa do futebol. E não é só por conta do Grupo City, não. É pela forma como o clube vem sendo gerido, pela postura em campo, pelas contratações certeiras, pelo ambiente que tem sido criado. Quando um clube chega nesse ponto, ele começa a atrair naturalmente bons nomes, porque jogador quer jogar onde tem estrutura, onde é respeitado, onde sente que pode crescer. E o Bahia está oferecendo exatamente isso. Agora imagina como foi esse momento dentro do Vitória, saber que o Bahia estava tentando tirar o capitão do time, o símbolo da torcida naquele momento. Saber que o jogador estava disposto a ir e ver o próprio presidente em desespero, tentando segurar a saída com pedido quase emocional, é um retrato do quanto o rival sentiu o baque. Porque o Bahia hoje não é só um concorrente. É o clube que está fazendo barulho, que está investindo, certo? Que está incomodando. E isso, meus amigos, muda completamente a percepção. E é por isso que a torcida do Bahia precisa continuar apoiando, acreditando, abraçando esse projeto. Porque quando a gente fala que o clube mudou de patamar, não é papo de empolgado. É realidade. Tá nos bastidores, tá nas falas dos jogadores, tá nos resultados, tá nas reações dos rivais e vai ficar cada vez mais evidente com o passar do tempo. Porque quando um clube acerta a mão, o impacto vai muito além das quatro linhas, ele vira referência. E o Bahia, hoje, é isso. Enquanto alguns tentam negar, desviar o foco ou desmerecer, o tricolor segue firme no caminho certo, com peças jovens, com jogadores comprometidos, com um ambiente favorável ao crescimento e com um projeto que já começa a dar frutos. E isso, sem dúvidas, é só o começo. Muita coisa ainda vai acontecer, muitos capítulos ainda serão escritos e muita gente ainda vai ter que engolir as palavras que jogaram no ar. Porque o Bahia está construindo algo grande, algo duradouro, e quem está dentro disso já sabe o tamanho do que vem por aí. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News e vão ter espaço, vão ter suporte, vão ter visibilidade. E se fizerem o que precisam, o mundo se abre. A Confederação Sul-Americana de Futebol, CONMEBOL, confirmou oficialmente o cancelamento da partida recente entre Atlético Nacional, da Colômbia, e Bahia, do Brasil. Válida por uma das competições continentais, a decisão foi tomada após a entidade constatar que o meia Everton Ribeiro, destaque da equipe baiana, atuou de forma irregular na partida. O jogo, que movimentou torcedores e teve grande repercussão por sua importância no torneio, será anulado devido a problemas com a inscrição do jogador brasileiro. A CONMEBOL apurou que Everton Ribeiro não estava devidamente regularizado no sistema da entidade no momento em que entrou em campo, infringindo assim o regulamento da competição, que exige o cumprimento rigoroso de todos os trâmites burocráticos antes da participação de qualquer atleta. A falha administrativa, que pode ter ocorrido por parte da diretoria do Bahia ou por erro no processo de registro, agora coloca o clube em uma situação delicada. Além do cancelamento da partida, o Bahia poderá sofrer punições adicionais, como multas ou até mesmo a perda de pontos, dependendo do parecer final da entidade sul-americana. A diretoria do Bahia ainda não se manifestou oficialmente sobre o caso, mas nos bastidores o clima é de tensão. Everton Ribeiro, contratado com grande expectativa para ser um dos líderes técnicos da equipe na temporada, agora se vê envolvido em uma polêmica extracampo que pode impactar o desempenho do time no restante da competição. Do lado colombiano,
O Atlético Nacional aguarda um desfecho favorável, que poderá levá-lo a ser beneficiado diretamente com a possível desclassificação do adversário ou a realização de uma nova partida. A decisão da Conmebol também reacende o debate sobre a necessidade de maior rigor nos processos de inscrição de jogadores em torneios internacionais, visto que erros como esse podem comprometer o equilíbrio esportivo e o andamento justo das competições. Com isso, o futuro do Bahia na competição continental fica em xeque. E a expectativa é de que o clube se pronuncie nas próximas horas para esclarecer a situação e apresentar eventuais medidas de defesa junto à Conmebol. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima e que venham mais vitórias para os nossos times!